Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com as nossas videoaulas para hoje falar sobre derivação. É um tópico que a gente faz naturalmente, mas não para poder pensar. E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre ele, tá? Muita atenção, fiquem comigo que vai valer a pena, hein? Bem, o que é derivação? É o processo de formação de palavras, né? E daí a gente tem as palavras chamadas derivadas, que ocorre pelo acréscimo de afixos derivacionais, que podem ser prefixos e também sufixos, a palavras pré-existentes. Então a gente tem a palavra raiz, como por exemplo school, e a gente tem preschool, que colocou aí, né, um prefixo a essa palavra. Standard, non-standard, polite, politeness, beauty, beautiful, simple e simplify. Então a gente vai ver aí uma série de palavras, tá? Onde aparecem essas questões da derivação, onde isso é muito presente. Quando se adiciona à palavra um prefixo, ocorre a derivação prefixal. Se a adição for de um sufixo, aí já será sufixal. Se forem adicionados tanto prefixo quanto sufixo, a gente vai ter as duas, a prefixal e a sufixal. É bom lembrar que em inglês não tem a figura da derivação parasintética, onde a retirada de um dos afixos inviabiliza a existência da palavra. Então, olha esse desenhozinho aí, como é que funciona a ideia da derivação. A gente tem a raiz, o root, e a gente tem o acréscimo de prefixos, de sufixos, sendo ou um ou outro, ou até mesmo dos dois. Então, como foi apresentado nos exemplos que a gente viu anteriormente, a adição de um sufixo geralmente vai criar uma palavra que pertence a outra classe gramatical. A gente tem então, por exemplo, memory, que é um substantivo, e quando você transforma em memorize, já vira um verbo. Kind, adjetivo, vai para kindness, substantivo. Então, normalmente quando se acrescenta, né, um sufixo, tal, a gente tem essa mudança de classe gramatical. Já a adição de um prefixo raramente muda a classe gramatical da palavra. Então eu tenho count, vai virar recount, continua os dois como verbos. Night, midnight, continuam substantivos, exceto para os prefixos an e b. Como a gente tem be no caso, né? Quando a gente tem rich e enrich, large, enlarge, witch e bewitch. Então, quando a gente acrescenta sufixo, geralmente a gente cria uma outra palavra de uma outra classe gramatical. E, raramente, quando nós adicionamos o prefixo, a classe gramatical ela muda, tá? Mas, como a gente sabe, existem exceções, como eu acabei de falar. Derivação zero. Quando palavras derivadas também podem ser formadas a partir de palavras existentes, sem a adição de qualquer prefixo ou sufixo, a gente tem a derivação zero. Ou seja, usando uma única e mesma forma de uma palavra com outra classe gramatical. Eu tenho to change, que é verbo, e vai virar a change, que é substantivo. Então, não teve mudança, tá? Não teve mudança. Eu tenho change e tenho change. Mas quando eu coloco o to, eu transformo isso num verbo, e quando eu coloco um artigo, eu transformo num substantivo. Dry, como adjetivo, eu posso ter, por exemplo, to dry quando eu coloco a partícula formadora de infinitivo to. Early como adjetivo e early como advérbio. Aí vai depender do quê? Do contexto da frase, né? No uso daquela palavra. A derivação zero, também chamada de conversão, é amplamente usada na formação de substantivos a partir de verbos e vice-versa. Então tem uma listinha aí embaixo, tá? De palavras que são comuns, que podem ser usadas como substantivos ou como verbos, com a mesma grafia e com a mesma pronúncia. Vale a pena vocês darem uma olhada nessas listas. Essa não vai ser a única, nós vamos ter outras listas. E aí, conforme elas forem, eu vou contar com vocês nessa leitura para que a gente possa acelerar aqui o processo e não ficar muito tempo do vídeo. Tá bom, pessoal? Porém, há ainda um grupo que comporta a chamada false zero derivation, que é a derivação zero falsa, já que aparentemente não muda, a grafia ela é igual. A sílaba tônica na pronúncia é deslocada. Então, para os verbos, ela vai ficar na última ou na penúltima, e aí você vai conseguir fazer essa diferenciação na classe gramatical. Então, eu tenho attribute e tenho attribute. Conduct,
conduct, conflict, conflict. A mudança da sílaba tônica faz a mudança entre a classe gramatical das palavras. E aí tem uma outra lista de palavras que acontecem da mesma situação. Peço que vocês prestem atenção na sílaba forte. Recomendo, inclusive, o Google Tradutor para que vocês possam pegar a pronúncia dessas palavras e a gente consiga perceber essa diferença, tá bom? A derivação não deve ser confundida com a flexão, ou também inflexão, chamada de inflection. Na derivação ocorre a produção de uma nova palavra, ao passo que a flexão produz variantes gramaticais da mesma palavra. Então, de uma maneira geral, aplica-se a flexão aos membros de uma mesma classe gramatical, com utilização padrão. O exemplo que foi dado aí é um exemplo muito claro que vai fazer vocês entenderem essa situação. Quando a gente tem o simple present, por exemplo, a gente acrescenta s, es ou ies para a terceira pessoa do singular. Isso aí é uma flexão, tá? A gente não tem a mudança, a classe gramatical permanece a mesma. Já na derivação, os padrões são flexíveis. Por exemplo, eu tenho o sufixo substantivador nes, que pode ser usado com os adjetivos. Então eu tenho uma mudança de classe, né? A palavra deixa de ser adjetivo, e passa a ser um substantivo por conta daquele sufixo substantivador. Então é importante notar que as derivações e flexões podem compartilhar os mesmos termos, mas com significados diferentes. Por exemplo, quando o afixo er ele é adicionado a um adjetivo, igual smaller, funciona como flexão. Mas, quando adicionado a um verbo, como em player, atua como uma derivação. Então, quando você coloca o er no smaller, você continua mantendo a classe gramatical. Mas, quando você coloca o er no play, já muda a classe gramatical e por isso se torna uma derivação. Agora vai aparecer, a gente vai ver agora uma lista de afixos, tá? Como a gente fez anteriormente, a lista ela é muito grande. Eu vou ler algumas palavras para vocês e as outras eu vou deixar que vocês façam a leitura por conta própria, tá? Lembrando que pode usar dicionário online, pode usar o Google Tradutor e aí vai facilitar muito isso por conta do nosso tempo também. Então a gente tem uma ideia de oposição e negação. Quais são os prefixos? A, anti, counter, de, dis, im, il, ir, non e am, como amoral, anarchy, asexual e assim vai. O prefixo im e as suas variações nem sempre dão um sentido negativo. Eles podem expressar a ideia de interno ou dentro, como internal, import e insert. Ideia de erro, a gente vai botar o prefixo miss, mal, misunderstand, malfunction, ok? Ideia de excesso, over, overwork, overtime. Ideia de falta, pouca quantidade, abaixo de, sub, under, como underestimate, sub-zero. Ideia de repetição, reuse, renew. Ideia de melhoria, superação, out, como outstanding, outrun. Ideia de contagem, quantidade, números, mono, bi, tri, multi, monolingual, triangle, multimedia. Ideia de anterioridade, como for ou pre, forecast, preschool. E os prefixos gregos e latinos mantêm as mesmas ideias já conhecidas em português. Tá? Então, o prefixo arc, auto, co, ex, inter, micro, mini, post, pro, pseudo, semi, super, trans e ultra. E aí tem uma lista também com eles, como por exemplo, arch enemy, autograph, ex-husband, postpone, pseudoscientific, superstar, ultrasonic e assim vai, tá, pessoal? Agora, sufixos. A adição de um sufixo geralmente cria uma palavra pertencente a outra classe gramatical. A gente viu isso lá no início. Serão analisadas as principais conversões, tá? A gente vai excetuar os sufixos formadores de substantivos. Então, os sufixos formadores de verbos a partir de adjetivos ou substantivos são eles ate and eisify, que dão uma ideia de ação de, como activate, straighten,
apologize, intensify. Formadores de adjetivos a partir de verbos. Quais são? Able, and, ori e I've, que dão uma ideia de característica do que se. Reliable, ignorant, contradictory, responsive. Sufixos formadores de adjetivos a partir de substantivos. Quais são? Able, all, an, yan, airy, ori, and, full, ick, ish, less, aus, os, e y. Então vão denotar o que? Qualidades, padrões, propriedades de coisas ou pessoas, como tem reasonable, sensible, cultural, American, respectful, foolish, nervous, windy, por exemplo. E, para terminar, sufixos formadores de adjetivos a partir de outros adjetivos, all, ish, que dão uma ideia de ter como característica. Então, poetical, critical, Greenwich, reddish. E sufixos formadores de advérbios a partir de outros adjetivos, que é o sufixo ly, que corresponde em português ao sufixo mente. Então, exactly, logically, beautifully, magically. Pessoal, é um tópico extenso e que precisa ser praticado para poder ser absorvido, tá? Porque são muitos sufixos, como vocês viram. Tem muitos prefixos também. Então, para que a gente possa entender tudo isso, é extremamente necessária que uma ação seja feita da parte de vocês. E como a gente está chegando no final do nosso vídeo, né? Eu ia falar teleaula, mas é do nosso vídeo. A gente precisa fazer os exercícios da apostila. Ponto. Não tem para onde fugir. Então, os exercises, o Grammar in Context e o Further Practice precisam ser feitos para que esse conteúdo possa ser absorvido, e eu conto com vocês nesse sentido. Tá bom, meus queridos? Olha, a gente se vê na próxima videoaula. Foi muito bom estar com vocês, viu? E até lá! Bye, bye!